A Bíblia é a própria palavra de Deus. Por ser a própria palavra de Deus, ela é altamente confiável. E a Bíblia é a própria profecia. Não existe, não há necessidade mais de um profeta se levantar para dizer que algo vai acontecer, né? Porque tudo que vai acontecer está escrito ali na palavra. Ele pode até se levantar para nos lembrar do que vai acontecer, mas não existe, porque Deus se revelou a mim e disse que isso vai acontecer. Não há mais revelação para ser revelada. O que havia de ser revelado já foi revelado e está nas Escrituras. E o que eu quero trazer para o seu entendimento com isso? Que alguns anos atrás, quando eu me converti, havia e ainda há um movimento muito grande de profetas dentro da igreja, onde ali eles eram usados, outros usurpavam disso para nos dizer que Deus estava entregando algo. E eu creio sim, creio que há profetas, homens de Deus que leem a Escritura, que tem intimidade com Deus, que Deus traz clareza do que Ele quis dizer dentro da Bíblia. Eu super creio nesse movimento. Mas nesse movimento também tem aqueles que se aproveitam, né? Se aproveita de pessoas leigas, pessoas que não leem as Escrituras, para muitas vezes enganar ou se beneficiar, né? Para vender a palavra, infelizmente. E o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é a fonte mais segura de você entender e saber o que Deus quer para a sua vida. E nesse movimento que havia, muitas vezes eu fui levada por esse movimento, quando eu queria uma direção de Deus, eu buscar alguém, um profeta de Deus, né? Até eu entender que através da própria palavra, Deus me traria clareza do que Ele queria, né? De que passos eu deveria seguir, de que direção eu deveria seguir, de como eu deveria andar, de decisões que eu deveria tomar. E eu me lembro que em um determinado dia eu estava em um relacionamento e esse relacionamento estava muito conturbado. Eu sentia uma falta de paz, eu sentia que eu não estava vivendo a vontade de Deus, eu me sentia totalmente perdida, isso mais ou menos em 2011. E eu me lembro que, ao mesmo tempo que eu estava com todos esses sentimentos, não só interno, mas externo também, eu vivia isso, era uma relação conturbada. Eu me lembro que eu parei, me sentei, botei a Bíblia do meu lado e orei. Eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. A minha vontade é que o Senhor restaure meu relacionamento. A minha vontade é constituir uma família com essa pessoa. Mas eu quero saber a tua vontade. E aí eu fiquei em silêncio por alguns minutos. E eu me lembro que eu abri a Bíblia e eu abri em Provérbios 17, que diz exatamente assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. E assim, quando eu me propus a fazer esse vídeo, eu ia falar sobre paz, né? Sobre a importância da paz. Não perder essa paz interior por nada, porque não há dinheiro que pague um coração em paz, não há lugar, não há pessoa a ser mais importante do que isso, porque não tem nada pior do que você estar num ambiente onde ele te proporciona várias coisas, mas você não tem paz.
Não há algo pior do que você estar numa relação onde você dá tudo de si, onde você se entrega, onde você é real, onde você é verdadeiro, mas a outra parte não tem a mesma coisa e você não tem paz, né? Porque a falta de paz, ela te faz perder o senso, ela te faz perder o foco, ela te faz perder tanta coisa. Mas pela experiência que eu passei, eu vivi situações, eu estive em lugares onde me proporcionava coisas boas, mas em troca disso eu não tinha paz. E até então o vídeo ia ser sobre isso, mas eu quero ir mais a fundo. Eu creio que é o Espírito Santo, e te dizer que você deixe a sua vida ser conduzida por essa palavra, porque essa própria palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. À medida que a gente mergulhar nessa palavra, à medida que a gente fizer dessa palavra, como é que eu posso dizer? Acho que é um manual de vida mesmo. E meditar nela, buscar nela, o que é que Deus quer me ensinar? O que é que eu posso aprender com isso? À medida que você mergulhar nela, Deus vai te libertar de situações. Deus vai abrir os teus olhos para situações. Deus vai te mostrar o teu valor. Deus vai te libertar de pecado. Deus vai mostrar o que Ele quer para a sua vida. E eu me lembro que muitas vezes eu tinha a sensação de estar perdida, de me sentir perdida. E não tem sensação pior, sabe? De você não saber que rumo você deve tomar, se o que você está vivendo realmente é o que você deveria viver. Aquela sensação de que, poxa, será que eu existo só para isso? Será que a vida é só isso? Será que não existe nada mais? E quando você passa a mergulhar nas Escrituras, você vai descobrindo que os planos que Deus tem para a sua vida vai muito mais além do que você possa pensar ou imaginar, né? São planos de paz, são planos de te fazer prosperar, são planos de te fazer crescer, né? Não são os teus planos, porque a nossa mentalidade, ela é muito pequena, né? E muitas vezes a gente tem planos que Deus olha assim e diz: "Ô filha, se tu soubesse o que eu tenho para ti, não chega nem aos pés disso que você está planejando." Então, o que eu queria dizer para você hoje é: medite nessa palavra. Até então o vídeo ia ser sobre paz, mas o Espírito Santo me conduziu para outro caminho. Medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Leia essa palavra, mastigue essa palavra, passe tempo com essa palavra, entre no seu quarto, feche sua porta, abra esse livro, leia. Ah, Nájila, mas eu já tentei, eu tenho dificuldade, eu não consigo, é difícil. Releia, pegue outras versões de Bíblia. Se você não tem outras versões, hoje existem inúmeros aplicativos que você abaixa lá e tem várias versões. Se você leu e teve um entendimento, vá lá no YouTube, baixe, pesquise sobre uma pregação, sobre o texto que você leu, mas busque entender o que Deus quer para você. E o que eu posso te dizer assim não leia pedaços soltos, não leia texto fora de contexto, leia o livro todo, comece pelos Evangelhos, leia Gênesis, ou comece por um livro que você se identifique mais, e enquanto você lê, ore a Deus para abrir o seu entendimento, ore ao Espírito Santo para que Ele te ajude a entender. Sabe, seja humilde. Senhor, eu não quero interpretar isso aqui do meu jeito, eu quero que o Senhor me mostre a verdadeira interpretação. Jesus, eu quero entender a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra.
né? Se você acha que teve um entendimento, vá pesquisar sobre outros entendimentos que as outras pessoas tiveram. Mas busque conhecer a palavra de Deus, porque eu vivi anos dentro da igreja e eu era muito levada apenas pelo que o pastor dizia, pelo que era ensinado, e eu não buscava me aprofundar nas escrituras. E eu fui me decepcionando, eu fui me frustrando até eu entender que a palavra diz que a gente padece por falta de conhecimento. E quantas vezes eu padeci ali dentro com situações por não conhecer as escrituras, por achar que aquilo que me diziam era verdade. Mas a verdadeira verdade está nas escrituras. E quando a gente vai até ela com um coração humilde, entendendo que precisa aprender, entendendo que não sabe tudo, entendendo que precisa ser liberto, o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida. E é isso, que você busque se aprofundar nessa palavra. Sabe, que você peça ao Espírito Santo para que você venha ter fome e sede dessa palavra, porque ela alimenta, ela sustenta, ela liberta, ela transforma, ela restaura, ela edifica, ela ensina, ela exorta, ela disciplina, mas é o próprio Deus nos ensinando o que a gente precisa aprender. Amém?